E o relato que eu trago hoje não é um relato de nenhum inscrito meu, de nenhum parente e de nenhum amigo ou conhecido. Eu mesmo passei por essa história, eu sou o protagonista dela. Eu e o meu irmão. Aconteceu mais ou menos nos anos de 2002 a 2003. Acredito que nessa época, o Brasil todo, o país todo, estava passando pelaquela fase em que precisava economizar energia elétrica. Era uma certa crise no fornecimento de energia no país todo. Quem tem mais ou menos 30 anos de idade, nasceu nos anos 90, vai lembrar disso. Então, na minha cidade, Tefé, todos os dias, aqui a gente chama desse jeito, a energia ia embora, durante 2 horas por dia. Às vezes pela parte da manhã e às vezes pela parte da noite. O bairro em que estávamos morando na época era um bairro em desenvolvimento, era um bairro recente. Então ainda tinha mata ao redor, as ruas não eram asfaltadas, era como se fosse ainda região de sítio, de mata. Lembrava a área rural, mesmo sendo perto da cidade. Do lado da casa em que a gente morava uma tia nossa. E na frente da casa dela tinha um pátio, onde todas as vezes que ia embora energia, eu, meus irmãos, eu sou do meio de 3 homens, tenho um irmão mais velho do que eu e um mais novo. Nessa época eu tinha em torno de 12 ou 13 anos, acredito eu. E uns primos nossos também. Íamos para a frente da casa dessa minha tia, nesse pátio, jogar dominó, jogar baralho ou qualquer outro jogo de mesa da época disponível. E nessa noite específica do acontecido, nós fizemos como já havíamos feito outras vezes. Botamos uma mesa no pátio, algumas cadeiras em torno da mesa, acendemos as velas, pois a energia já tinha ido embora. Isso era por volta de 10 horas da noite. Quando o corte era 10 horas da noite, a energia voltava mais ou menos meia-noite, ou 1 hora da manhã. Esse pátio da casa da minha tia, ele tinha um guarda-corpo, uma proteção de mais ou menos 1 metro a 1,20 m de altura, que fica ao redor das lajes ou daquelas áreas de lazer suspensa, no segundo pavimento, no primeiro pavimento. Esse guarda-corpo era mais ou menos de 1 metro de altura e tinha um portão que dava acesso à rua também de 1 metro de altura. Não fornecia nenhuma proteção física, era mais estético mesmo. Eu sentei de costa para a rua, do lado do portão. E estávamos ali, eu, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho e um primo meu. Em determinado momento, era a minha vez da jogada. Então eu me concentrei bastante. Eu era muito competitivo nessa época. Eu vi pelo canto do olho, ou como o nome popular chama, pelo rabo do olho, mas para situar alguns é a visão periférica. Pela minha visão periférica, eu vi perfeitamente que alguém abriu o portão, que estava do meu lado, entrou e ficou parado bem do meu lado, quase encostando em mim. Estava mais ou menos 10 centímetros de mim, aquela pessoa em pé, bem pertinho de mim. Mesmo eu vendo apenas com a visão periférica, aquilo ali estava nítido, materializado. A impressão que eu tinha é que se eu estendesse a mão para tocar, eu ia pegar em algo sólido. Não era uma sombra, não era um ectoplasma, não era um vulto, era alguém materializado de carne e osso. Inclusive, até aquele momento, eu nem pensava em sobrenatural,
em aparição, em fantasma, em visagem, nada. Eu não me assustei porque eu acreditava que tinha uma pessoa ali do meu lado. Só que como era a minha vez de jogar, eu não me atrevi a olhar para quem era. Pois como aquilo estava em pé do meu lado e eu estava sentado na cadeira, eu estava muito perto do rosto, do busto daquele ser. E se eu olhasse para cima, eu iria ver quem era. Mas não olhei, porque estava jogando. Quando a minha jogada terminou, vale ressaltar que isso foi em fração de segundos. Aquele ser ficou ali do meu lado e eu fazendo a minha jogada durou no máximo uns 30, 40 segundos, mas foi tempo suficiente para eu ter certeza que tinha alguém ali do meu lado. Quando eu terminei a minha jogada finalmente, aquele ser andou para trás de mim, saindo do meu campo de visão periférica. E foi quando eu levantei a cabeça, mas olhando para trás, sem sair da cadeira, óbvio, para ver quem era que estava atrás de mim. Ou seja, só fiz um movimento da cabeça para trás e não tinha ninguém atrás de mim. Meio confuso, eu levantei, olhei ao redor, olhei tudo, estava tudo escuro mais ou menos, né? Só estávamos à luz das velas ali na frente da casa da minha tia. E eu perguntei, tinha alguém do meu lado? O meu irmão, ele estava sentado na cadeira na minha frente. E ele olhou para mim assim com uma cara de assustado e falou assim, estava de branco? Eu respondi que sim, porque uma das características do ser é que ele estava usando uma roupa branca. Era como se fosse uma roupa normal, mas estava ali do meu lado. E meu irmão falou, andou para trás de ti. E eu falei assim, para onde foi? O meu irmão não me respondeu. Desconversou, mudou de assunto e a gente prosseguiu jogando. E só depois eu me toquei que foi algo sobrenatural. Durante muitos anos, o meu irmão não tocou no assunto. E toda vez que eu falava com ele sobre esse assunto, ele não me respondia. Ele não falava, ele não concordava, ele desconversava. E algumas vezes ele dizia que eu estava doido, que ele não lembrava de nada disso. Mas eu lembrava exatamente o que eu tinha passado, o que eu tinha visto e o que ele tinha me dito. Eu tinha certeza que o meu irmão também tinha visto aquela coisa. E pior, ele viu o ser de frente. Ele sabia como seria a aparência daquele ser, pois eu só vi o busto, o braço e as pernas. Como isso foi nos anos 2002 ou 2003, mais de uma década, o meu irmão se manteve calado, não tocando no assunto e desconversando. No ano de 2016, eu fazia faculdade na época, estava nos primeiros períodos da faculdade. O meu irmão teve um primeiro casamento que não deu certo. E no divórcio ele veio morar conosco um bom tempo. Morava eu e minha mãe. Nessa época já morávamos na capital do meu estado, Manaus, onde eu fazia faculdade. E numa noite nós tivemos aquele momento de conversa de família, onde relembramos o passado, somente as coisas boas, claro. Como eu percebi que naquele momento ele estava bem aberto à conversa, eu me atrevi da oportunidade e toquei no assunto. Coloquei ele meio que contra a parede, perguntando o que ele tinha visto naquela noite e por que ele não gostava de falar daquele assunto. Ainda relutante, ele negou lembrar de alguma coisa.
Mas durante um tempinho ele abaixou a cabeça, levantou a cabeça de novo, olhou nos meus olhos e perguntou: "Tu quer mesmo saber o que foi que eu vi naquela noite?" Então ele me contou que o que ele viu foi um homem. Quando a gente diz homem era porque é a única imagem que vem na nossa cabeça, mas era um ser com aparência humanoide, humana. Estava com uma roupa normal, de pessoa, uma bermuda branca, só que a camisa tinha um capuz. Lembrava mais uma roupa de moletom mesmo. E esse ser não tinha rosto humano. No lugar do rosto era uma caveira, um esqueleto. Aí ele disse que aquilo passou por nós e seguiu o caminho. Foi no rumo como se estivesse entrando na casa da minha tia. Não necessariamente entrou na casa dela, mas foi naquela direção da casa dela, pois ele não se atreveu a ficar acompanhando aquele ser com os olhos. E ele inclusive me disse que quando eu levantei perguntando se tinha alguém do meu lado, ele ainda estava tendo contato visual com aquele ser. E foi enquanto a gente conversava que aquele ser seguiu o caminho. Hoje eu fico imaginando talvez os motivos do meu irmão não ter me dito na época o que era. Eu era muito novo, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Como será que eu iria reagir? Talvez ele estivesse só me protegendo na cabeça dele de irmão mais velho. Temos muitas outras histórias sobrenaturais, inclusive eu e esse meu irmão também passamos por outras experiências juntos igual a esta. Beijo e até a próxima.